Você já sentiu que mexeram com você, te feriram, te humilharam e nada aconteceu com quem fez o mal? Talvez você lembre de uma palavra cruel dita à mesa de família que ninguém repreendeu, de uma promoção que levou outro enquanto você foi sabotado no trabalho, de alguém da igreja que falou pelas costas e mesmo assim continua na boa, de um relacionamento que acabou em mentira e você ficou com os cacos. Fica aquela impressão amarga, o injusto saiu por cima e você foi deixado para juntar os pedaços. Essa sensação de impunidade corrói, vem como um peso no peito que não quer ir embora, uma vontade de desistir que cochicha nas horas vazias, orações que parecem bater no teto e não atravessam até o coração de Deus. Você já fez suas súplicas, já chorou sozinho no travesseiro, já pediu explicações ao céu e o silêncio parece confirmar. Ninguém está vendo, ninguém vai fazer justiça. Será que Deus viu o que fizeram? Será que Ele realmente se importa com a dor que você está carregando? Eu quero nomear essa dor com ternura, porque conheço o seu formato. É aquela angústia que te faz andar mais devagar, que te rouba o apetite, que torna as lembranças afiadas como vidro. É o incômodo de ser lembrado de algo que feriu sua honra. É a insegurança em confiar de novo. Às vezes você tenta orar, mas as palavras caem pesadas, parecem não passar do teto. Outras vezes você se pega rindo por fora e sangrando por dentro. E muitas vezes a maior ferida é sentir que você luta sozinho, que não há um defensor às suas costas. E se eu te dissesse que bem no meio dessa aparente injustiça, Deus já começou a se movimentar a seu favor de um jeito que você ainda não percebeu? E se, enquanto você juntava os cacos, algo invisível no céu já estava sendo preparado para colocar tudo em seu devido lugar? Não é uma promessa automática de aplausos instantâneos, nem uma garantia de que tudo será como você imaginava. É, antes, a afirmação de que há um juiz que não dorme, que calcula cada passo e que não perde de vista nenhuma lágrima derramada. Imagine um tribunal invisível no céu. Não um tribunal de fofoca ou de vingança, mas um espaço santo onde Deus, o justo juiz, observa cada palavra, cada omissão, cada injustiça que foi empurrada para debaixo do tapete aqui na terra. Lá não há fingimento, nem narrativa distorcida que se sustente para sempre. Cada lágrima é anotada, cada suspiro é ouvido. E nesse tribunal, a justiça não é apenas punição, é restauração, é correção sábia, é cuidado que atende à necessidade sem ferir a dignidade do justo. Hoje eu quero compartilhar com você um segredo espiritual, um segredo de grande esperança. Existem sinais, evidências, pequenos movimentos que revelam que o céu já emitiu um decreto sobre a sua causa. São 7 evidências que passam muitas vezes despercebidas. Não chegam como estrondos, mas como sussurros, como encaixes que vão aparecendo no quebra-cabeça da sua história. Ver essas pistas é como descobrir que, mesmo quando você achou que estava só, havia mãos trabalhando nos bastidores. Não se trata de justiça humana, do olho por olho, nem de se vingar com suas próprias unhas. A justiça de Deus é reta e misericordiosa. Ela conhece o coração humano melhor do que nós mesmos e age com sabedoria. O que eu quero te convidar a ver é que essa justiça é perfeita, corrige sem destruir, honra sem humilhar, sara sem envenenar. Quando Deus determina justiça, Ele está realinhando histórias, não apenas punindo, mas restaurando o que foi quebrado e dando novo sentido ao seu sofrimento. Ao entender esses 7 sinais, você vai parar de se achar abandonado e começará a enxergar o cuidado de Deus nos detalhes da sua história. Vai perceber como Ele age com delicadeza e estratégia, muitas vezes através de coisas pequenas que, reunidas, mostram que algo maior está acontecendo. E isso muda a postura do coração. Em vez de viver em constante vigilância de mágoa, você começa a olhar com expectativa, sabendo que o justo juiz não esquece.
Antes de seguirmos, quero te convidar a fazer uma coisa simples, mas poderosa. Escreva agora nos comentários a frase Justiça de Deus e a cidade de onde você está assistindo. É um gesto de fé, como se você dissesse: Senhor, eu creio que o Senhor já decidiu cuidar da minha causa. Quando você comentar, vai perceber que não está sozinho. Aliás, vai ver nomes de várias cidades do Brasil e talvez de outros países, pessoas que também vivem lutas parecidas. Esse sentimento de comunidade é importante. Há conforto na comunhão, força em ver que muitos caminham rumo à mesma restauração. Depois de escrever, respira fundo. Segura esse ar por um momento e deixa a expectativa crescer no peito. Talvez, nos próximos minutos, você comece a reconhecer que Deus já está agindo há mais tempo do que você imagina e que, embora os sinais sejam sutis, eles são reais. Fica comigo. Vamos olhar juntos, com olhos de fé, para esses indícios que o céu tem deixado no caminho. Deus é justo, não de uma justiça caprichosa ou vingativa, mas de uma justiça que enxerga cada detalhe. Nem a palavra cortante que ninguém ouviu, nem a lágrima que escorreu no escuro. Nada passa despercebido aos olhos dele. Quando você pensa que foi esquecido, quando a plateia parece ter virado as costas e quem feriu saiu rindo, lembre-se, no salão dos tempos, há um juiz que está atento a tudo. E essa atenção não é apenas para punir, é para realinhar histórias, curar corações e corrigir caminhos que foram tortos por mãos humanas. Imagine por um momento um grande bordado. Lá em cima, do lado que as pessoas veem, há um desenho elegante, flores e formas que encantam. Mas se você virar a peça, vai encontrar nós, linhas emboladas, remendos, fios cortados e emaranhados. O nosso sofrimento muitas vezes é esse avesso, causa aparente, falhas, o que parece erro irreparável. O que muitos não percebem é que Deus trabalha do avesso. Ele entra naquele emaranhado, desata nós, passa linha nova, reforma o tecido de dentro para fora. Só quando a peça estiver pronta é que o desenho fará completo sentido. Por enquanto, o que você vê pode parecer só bagunça, mas lá atrás, Deus está tecendo um propósito. A justiça divina é um processo. Ela começa em você. Antes de mover as circunstâncias, Deus costuma primeiro operar no coração. Cura feridas, traz humildade quando o orgulho quer responder, revela dependência quando a nossa força se mostra insuficiente. Esse movimento interior é essencial. É a preparação para que o que vier depois, vindo também de fora, não te derrube novamente. Quando Deus toca seu íntimo, Ele não apenas limpa a mágoa, Ele te forma para receber honra com transparência, para não repetir padrões, para não se tornar aquilo que tanto te feriu. Há, porém, um perigo que precisa ser apontado com delicadeza: a justiça própria. É tão natural sentir o impulso de revidar, expor quem te fez mal, humilhar de volta, devolver na mesma moeda. Hoje, com um clique, com um post, a pessoa pensa que está fazendo justiça e, na verdade, apenas alimenta o conflito. A justiça própria rouba sua paz e atrapalha o agir de Deus. Quando você toma a mão do juiz para executar sentença, perde a posição de filho que confia e passa a carregar o peso de juiz e carrasco. E isso custa caro. Abre espaço para a amargura, destrói reputações sem o discernimento do céu e muitas vezes atrai consequências que você não previa. Confie. A justiça que sara não é a que arrasa, é a que reconstitui. Se você conhece as Escrituras, lembre-se das histórias que nos mostram esse caminhar. Homens e mulheres que foram injustiçados, humilhados, vendidos, caluniados. Muitos chegaram a lugares de esquecimento e desonra.
Mas, no tempo certo, aqueles mesmos relatos viraram palco de restauração e exposição da verdade. Essas narrativas não existem para nos ensinar vingança, mas para nos ensinar a paciência confiante de quem sabe que há um propósito maior. Não é que Deus demora por indiferença. Ele trabalha com sabedoria e, muitas vezes, com estratégia. Talvez hoje você se enxergue na fase da humilhação, do esquecimento, do silêncio. Pode ser que você esteja passando por dias em que ninguém pergunta, em que portas se fecharam repentinamente, em que a sua voz foi calada. Isso não significa que o caso foi arquivado no céu. Muito ao contrário, o silêncio terreno pode ser a preparação para um movimento celestial. Há sinais, pistas, evidências espirituais que indicam que o juiz já pronunciou um decreto sobre sua causa. Essas evidências vêm de dentro e de fora. Sinais no seu próprio coração, na sua consciência, na maneira como você começa a reagir, e sinais na sua história externa, portas que se abrem, pessoas que se movem, circunstâncias que mudam. Ao longo do que vem a seguir, vamos decifrar 7 dessas evidências. Algumas são silenciosas e internas, outras são visíveis e externas. Algumas você talvez já tenha notado sem perceber a autoria divina por trás. Outras ainda podem parecer pequenas coincidências, até que você reconheça o padrão. Este não é um exercício de curiosidade apenas. É um convite a ouvir com reverência e oração. Peça ao Senhor, não para revelar o que te satisfaz por orgulho, mas para lhe dar discernimento, para que você enxergue o que é de Deus e o que é fruto da sua própria emoção. Por isso, antes de avançar, eu te convido a um gesto simples. Coloque a mão sobre o peito, respire fundo e diga baixinho: Senhor, mostra o que é para mim. Não ouça com olhos de especulador, nem com sede de vingança. Ouça com o espírito de quem quer ser moldado, curado e alinhado. Permita que a sua escuta seja uma oração, porque o Espírito soprará sobre essas palavras e fará com que o que era apenas informação se torne revelação aplicada à sua vida. Nós não estamos aqui para listar coincidências. Estamos para aprender a reconhecer um padrão de amor e justiça que opera de maneira sábia. À medida que você abrir o seu coração, eu garanto, você poderá começar a conectar pontos que, até então, pareciam desconexos. E quando isso acontecer, a sua fé deixará de ser um fio solto e se tornará uma trama firme, sustentando você até o momento em que o desenho ficar visível. Vamos começar pela primeira evidência, que costuma ser silenciosa, mas muito profunda. Aquilo que Deus começa a fazer dentro de você. A primeira evidência de que Deus já determinou justiça na sua causa é uma inquietação santa dentro de você. Uma insatisfação que não se parece com raiva descontrolada nem com rebeldia gratuita, mas com um desconforto profundo que mexe com suas peças por dentro. É como se uma mão compassiva tivesse tocado a sua consciência e dissesse: isso não está certo. Eu não te criei para viver submetido a isso. De repente, aquilo que você tomava como normal, as piadinhas que ferem, as portas que se fecham sem explicação, a humilhação que você engolia, começa a doer de outro jeito. O peso não é mais apenas externo, virou sinal interno. Essa inquietação costuma chegar de mansinho, primeiro como uma semente de desconforto que você não consegue plantar ou arrancar. Às vezes, você se pega evitando certos ambientes, outras vezes muda o tom na voz quando alguém ultrapassa um limite. Você começa a perceber pequenas coisas, como seu corpo reage mais rápido, como a oração já não é só um desabafo, mas um clamor por direção. Onde antes havia uma anestesia emocional, aquela capacidade de enterrar a dor e seguir sorrindo, agora há uma sensibilidade renovada. E essa sensibilidade é boa, porque Deus não quer sua submissão eterna àquilo que é injusto. Permita-se compreender que Deus mexe primeiro na consciência. Antes de mover pessoas,
portas e circunstâncias, ele tira o embotamento que fazia você aceitar o inaceitável. É como quando alguém limpa uma lente embaçada. A visão se ajusta, os contornos se definem, e aquilo que estava escondido pela névoa passa a ser visto em sua verdadeira proporção. Essa limpeza dói. Reconhecer que você foi tratado com desrespeito, abuso ou manipulação não é agradável, mas é necessária. É o primeiro sinal de que o processo de justiça já começou, porque justiça verdadeira só pode brotar de um coração que enxerga a verdade. Pense em alguém que sempre suportou humilhações no trabalho. Por anos, sorriu para o chefe que fazia comentários maldosos, aceitou horários desumanos, fingiu que não ouviu aquela fofoca que corria pelos corredores. De repente, sente uma aversão ao repetir dessas situações. O simples pensamento de dizer sim para mais uma injustiça dá nó na garganta. Isso não é fraqueza. É Deus reativando a sua identidade de filho amado, lembrando-o de que você foi criado para a dignidade, não para ser pisado. A inquietação é o chamado para sair de um lugar que corrói. Importante deixar claro, essa inquietação não é sinônimo de vingança. Muitas pessoas confundem o impulso de não aceitar mais a injustiça com a vontade de retaliar. Não! A inquietação divina afasta a necessidade de você ser juiz. Ela te tira da posição de vítima passiva e te reposiciona como filho consciente. Alguém que ora, que busca direção e que tem coragem para tomar passos alinhados com Deus. Em vez de forjar planos para humilhar quem feriu, você começa a buscar coragem para traçar um caminho que preserve sua integridade e honre a justiça de Deus. Isso muda também a forma de orar. As orações deixam de ser somente um desabafo emocional e se tornam súplicas cheias de direção. Senhor, me mostre o caminho. Dá-me coragem para sair. Protege-me das repetições. Toma nas tuas mãos a minha causa. A inquietação transforma lamúria em clamor por posicionamento. E quando oramos assim, com um coração que já não aceita a injustiça como destino, abrimos espaço para Deus agir de forma mais ampla na nossa cura interior e nas circunstâncias externas. Não ignore esse desconforto santo. Muitas vezes, a tentação é calar e fingir que nada mudou para preservar uma paz frágil. Mas quando Deus decide agir, Ele começa justamente por tirar de você a aceitação passiva. Ele te prepara para novos limites, para novas decisões, para um recomeço que respeite sua dignidade. A inquietação é o primeiro aviso de que o céu está se movendo em favor da sua causa. Uma aplicação prática. Pegue um papel e uma caneta. Liste as áreas onde você tem sentido esse desconforto. Relacionamentos que não te respeitam, um emprego que corrói sua alma, alianças que alimentam injustiça, negócios em que você sente que foi enganado. Ao lado de cada item, escreva uma breve oração pedindo clareza e coragem para agir conforme a vontade de Deus. Não precisa decidir tudo agora. Peça apenas a luz para ver o próximo passo. Entregue essas anotações ao Senhor e peça para Ele continuar a revelar, passo a passo, o que precisa ser mudado. Lembre-se, ao mudar você por dentro, Deus evita que você repita padrões que só trarão mais dor. Ele quer que a justiça aconteça sem que você seja consumido pelo peso de carregar o martelo da vingança. Essa inquietação é um presente, um despertador espiritual que anuncia que algo novo está a caminho. Não a minimize. Ouça com oração, obedeça com fé e prepare-se para agir quando Ele abrir a porta certa. Se algo já começou a se mover aí dentro, fique atento. A segunda evidência costuma vir em forma de palavras e sinais repetidos. Mensagens que vêm de muitas direções falando sobre consolo, defesa e justiça. Quando Deus começa a falar mais alto, Ele frequentemente repete a mesma verdade até que você entenda. Vamos olhar para isso a seguir. A segunda evidência de que Deus já determinou justiça na sua causa
É sutil, mas insistente. Ele começa a falar com você de várias maneiras, repetindo a mesma verdade, até que seu coração não consiga mais fingir que aquilo é coincidência. Não é apenas um versículo solto que aparece na sua timeline numa manhã qualquer. É como se o céu ligasse um megafone em diferentes lados da sua vida. Pregação, música, conversa com um amigo, devocional, até aquela frase que toca na rádio. E todas as vozes entoassem a mesma melodia. Deus vê, Deus consola, Deus defende. Você pode perceber isso de formas muito humanas. Numa semana, sem ter contado nada para ninguém, você assiste a 3 sermões diferentes que falam sobre restituição e sobre o Senhor ser juiz justo. Recebe uma mensagem de um irmão com um texto que fala exatamente do cuidado de Deus com os oprimidos. O louvor que te acompanha no carro tem uma letra que te lembra que há defesa vindo do alto. À noite, um sonho traz imagens de um tribunal onde a verdade é exposta. Essas repetições funcionam como eco espiritual. Quando Deus quer que uma verdade entre no seu peito, Ele a repete até que ela vire convicção. Não trate essas coincidências como mero acaso. Espiritualmente, quando Deus quer reforçar algo importante, Ele trabalha por múltiplos canais. Usa pastores, usa amigos sensíveis, usa situações cotidianas, usa a palavra que te encontra no momento certo. Imagine um professor que repete a lição de maneiras diferentes para que cada aluno compreenda. Deus faz o mesmo com sua alma. Ele sussurra a verdade de distintos jeitos, porque sabe que as marcas da injustiça podem embotar sua confiança. E para restaurar a fé, é preciso uma insistência amorosa. Essas confirmações têm um propósito prático e emocional. Elas fortalecem a sua fé e acalmam o coração ansioso. Quando você começa a perceber um padrão, mesma mensagem, mesmo tema, é como se Deus colocasse uma armadura sobre sua mente. A palavra repetida atua como escudo contra a amargura, contra o desejo de revidar e contra o desespero. Em vez de se sentir enganado pelo silêncio aparente de Deus, você começa a ter paz, porque as palavras que lhe chegam lembram que a vingança não é sua tarefa. Pertence ao Senhor. Quando a justiça de Deus já foi determinada, a palavra dele se torna um escudo sobre a sua mente, protegendo você da amargura e do desespero. Importante, muitas dessas mensagens não vão incitar você a uma ação precipitada. Pelo contrário, a maioria dirá algo como: confie, espere, entregue, seja paciente. Esse é um ponto crucial. Deus não quer que você resolva as coisas com pressa e vergonha. Ele quer que você aprenda a descansar na sua justiça. A repetição divina tende a chamar para a confiança, não para a impulsividade. Se no fundo da sua alma há um grito por reparação imediata, essas confirmações vão ensinar a calma que precede o movimento de Deus. Como aplicar isso no seu cotidiano? Comece a anotar. Tenha um caderno simples, uma espécie de diário de confirmações, onde você registra as palavras, versículos, frases de músicas e ideias que voltam de formas diferentes. Anote a data, quem falou e como aquilo te tocou. Com o tempo, você terá um arquivo espiritual, que nos dias de maior dúvida será o panorama de como Deus tem falado com persistência sobre sua causa. Reler essas anotações é um exercício bíblico. É recordar a fidelidade de Deus em seguir falando contigo. Outra prática útil é compartilhar essas confirmações com um amigo de fé maduro. Às vezes a repetição ganha peso quando alguém que te ama também começa a notar o padrão. Isso não significa buscar audiência para comprovar sua teoria, mas sim permitir que a comunidade confirme o mover de Deus. Se 3 ou 4 pessoas ao seu redor começam a ouvir a mesma mensagem sem que você tenha contado a história, há mais indícios de que algo celeste está em ação. Este tempo de ouvir repetidamente também deve transformar sua oração.
Em vez de orações movidas pela raiva, permita que a palavra repetida molde seus pedidos. Peça consolo, peça clareza, peça paciência para esperar o tempo justo de Deus. Use as frases e versículos que retornam como mantras de fé. Quando a ansiedade bater, leia aquele versículo que tem insistido em reaparecer. Ele foi enviado para ser um refúgio na sua mente e um selo de esperança no seu peito. E lembre-se, depois que o céu fala com insistência, normalmente o próximo movimento é visível nas circunstâncias. Quando Deus começa a falar mais alto, não demora para que as portas ao seu redor comecem a se mover. Algumas fecham, outras se abrem, conforme o propósito dele. Fique atento a essas mensagens repetidas como se fossem os primeiros sinais de um farol. Elas estão te orientando para as mudanças que virão. A terceira evidência de que Deus já determinou justiça na sua causa aparece muitas vezes como um corte frio, portas que se fecham de repente, convites que evaporam, relacionamentos que somem sem explicação. No momento em que tudo parece ruir, a tendência natural é sentir-se traído, porque isso aconteceu justamente comigo, e enxergar a interrupção como prova de que a vida te virou as costas. Mas há uma outra leitura espiritual, uma lente que enxerga além do impacto imediato. Nem toda porta que se fecha é derrota. Muitas vezes é livramento. Imagine uma sirene. Quando soa, ninguém vê imediatamente o incêndio ou o risco que existe do outro lado do muro. Só percebe-se o alerta, a interrupção do cotidiano. Do mesmo modo, portas que se fecham podem funcionar como alarmes divinos. Deus, em sua sabedoria, soa essa sirene para te retirar de algo que, se continuasse, poderia te ferir mais profundamente, consumir tua alegria ou permitir que a injustiça se enraizasse ainda mais na sua história. A demissão inesperada que te humilha hoje pode, lá na frente, ser a única coisa que te impediu de entrar em um ambiente corrupto. O fim brusco de um relacionamento pode ter sido a mão amorosa de Deus, te afastando de uma repetição de abuso. A oportunidade que nunca se concretizou pode ter sido um escudo que te protegeu de um caminho que te destruiria. Pense em alguém que foi dispensado de forma repentina e pública. No calor do momento, a pessoa se sente envergonhada, humilhada, questiona o próprio valor. Mas ao olhar retrospectivamente, ela descobre que naquela empresa havia práticas escondidas, intrigas, pessoas manipuladoras que, se não tivesse saído, teriam corroído sua saúde emocional e profissional. O fechamento da porta foi, portanto, a intervenção antecipada de Deus, colocando distância entre o seu destino e o dano que se aproximava. Essa é a justiça que não grita. Ela preserva, protege e, por vezes, impede que o mal obtenha o resultado que pretendia. Nem todas as interrupções são fáceis de interpretar e é normal sentir raiva, choro e confusão. Essas emoções não são sinal de fraqueza espiritual, são humanas. Mas o convite aqui é para que, antes de permanecer na pergunta "por que comigo?", você aprenda a levantar outra pergunta mais útil e aberta à ação de Deus. Senhor, o que o Senhor está me livrando? Essa troca de pergunta muda o foco do microscópio, de si mesmo como vítima para a mão de Deus que cuida, mesmo quando invisível. Há também outro padrão a observar. Quando portas se fecham, nem sempre é óbvio o propósito imediato. Às vezes, Deus fecha uma estrada para abrir outra que ainda não está visível. É como quando uma trilha na mata é bloqueada por queda de árvore. O viajante irrita-se, mas o bloqueio o faz perceber um atalho que seria impossível de enxergar dali. A frustração momentânea cede lugar à surpresa de um caminho novo, menos perigoso e mais promissor. Por isso, a atitude espiritual adequada diante de uma interrupção é a entrega ativa. Reconhecer a dor, mas confiar que há uma intenção soberana e boa por trás daquela mudança.
No cotidiano, isso se traduz por sinais práticos. Portas que se fecham sem explicação podem vir acompanhadas de insônia que te leva à oração, encontros inesperados que começam a apontar outra direção, ou de uma inquietação interior que te impede de aceitar ofertas que não honram sua identidade. Observe também o movimento de Deus em pessoas. Quem ontem te ignorava pode, com o tempo, ficar desconfortável diante da verdade e circunstâncias escondidas se revelarem. Ou pessoas de boa vontade podem aparecer justamente para indicar uma saída segura. Nem sempre a abertura é imediata, mas o fechamento quase sempre é um começo de reposicionamento divino. Como aplicar isso no seu dia a dia? Primeiro, registre a interrupção com honestidade. Escreva o que aconteceu, como você se sentiu, quais portas fecharam. Em seguida, ore com essa lista, entregando cada nome, cada cena, cada perda ao Senhor e pedindo: Senhor, que eu veja o que o Senhor está me livrando e para onde o Senhor quer me levar. Troque o medo por curiosidade confiante. Procure sinais de portas novas que possam surgir, ainda que tímidas. Uma conversa casual que abre possibilidade, uma indicação de trabalho, um hobby que lhe dá sentido e comunidade. Cultive gratidão pelas pequenas portas que se abrem dentro do seu coração. Paz em meio à dor, menos desejo de revidar, coragem nova para recomeçar. Evite a tentação da justiça própria nesse momento. Quando uma porta fecha de forma injusta, o impulso pode ser expor, envenenar redes sociais com acusações, buscar vingança. Isso pode até trazer um alívio momentâneo, mas geralmente atrapalha o mover de Deus e reforça a narrativa de derrota. A verdadeira força é esperar com postura ativa, levantar-se, buscar cura, alinhar-se com Deus e estar pronto para a nova porta quando ela aparecer. Lembre-se, muitas vezes Deus fecha uma porta para impedir que você caminhe exatamente para o que aqueles que te feriram queriam que acontecesse. Por fim, confie que o fechamento faz parte de um processo maior de justiça. Deus não se apressa em punir por impulso. Ele age com soberania, considerando cura, restauração e propósito. Às vezes, o fechar é para proteger sua missão. Outras vezes, é para redirecionar você a algo maior do que imaginava. Assim, enquanto encara as interrupções, mantenha o coração aberto ao aprendizado. O que essa perda ensinou sobre quem você é? O que ela revelou sobre onde você precisava crescer? Quais novas portas, ainda pequenas, começam a piscar no horizonte? E é justamente desse ponto que partimos para a quarta evidência. Quando as portas que se fecham cumprem seu papel, o céu começa a abrir caminhos improváveis, conexões, oportunidades e recomeços que só podem ser atribuídos à mão de Deus. A quarta evidência é visível, quase palpável. Portas novas se abrem, conexões inesperadas surgem, recomeços que você jamais conseguiria arquitetar por conta própria começam a acontecer. É como se depois do silêncio e do cerrado de portas, alguém lá do alto tocasse na fechadura e deixasse uma passagem clara. Não por sorte, não por acaso, mas porque Deus está reposicionando você. Essa movimentação não é fruto de insistência humana nem de rotina de networking. É alinhamento divino. Deus move corações, ajusta circunstâncias, provoca encontros e aciona recursos no tempo certo, para que você não apenas escape da injustiça, mas floresça em um novo lugar de honra e proteção. Imagine uma pessoa que foi humilhada em seu emprego. Acusações velhas foram trazidas à tona, o clima se tornou tóxico e a demissão veio como uma faca fria. No imediato, tudo parece ruir. Mas umas semanas depois, essa mesma pessoa recebe uma ligação inesperada. Alguém que participou de um curso anos atrás lembra dela, testemunha sua competência e a indica para um projeto em outra empresa. Um ambiente saudável, liderança que reconhece o talento e colegas que exercitam respeito. Quem olha de fora chama isso de coincidência. Quem crê começa a enxergar as mãos de Deus redesenhando o caminho.
Deus não só fechou a porta que te feria, Ele abriu uma porta onde você será valorizado e poderá frutificar. Essas novas portas podem se apresentar de maneiras variadas. Às vezes, é uma referência providencial. Uma pessoa que você mal conhece menciona seu nome numa reunião e no dia seguinte surge uma proposta. Outras vezes, é um convite improvável. Um pastor, um líder comunitário ou um antigo amigo aparece propondo parceria em um ministério ou projeto que ressoa com sua dor e vocação. Pode ser também a reabertura de uma causa antiga, mas agora com espaço para solução. Um processo que parecia perdido ganha novo fôlego, ou uma relação quebrada encontra intermediadores que promovem reconciliação justa. O padrão é sempre o mesmo. Algo novo, maior do que sua capacidade de produzir, começa a acontecer. Não se trata de sorte ou do tal timing casual. É realinhamento. Deus move pessoas para que portas se abram. Ele toca corações para que alguém tenha compaixão, justiça ou coragem de falar bem de você na hora exata. Ele libera recursos financeiros, senhas de acesso, posições de influência. E mais, Ele posiciona você em contextos onde sua dignidade não será apenas restaurada, mas exaltada. É um reposicionamento estratégico. Deus te tira do lugar onde te reduziram e te coloca num lugar onde você pode prosperar e cumprir propósito. Quando essas portas se abrem, há uma tentação forte de entrar carregando o passado, levar mágoa, desconfiança e hipervigilância como bagagem. Não faça isso. Entre com o coração curado, mesmo que parcialmente. Entre com gratidão e disponibilidade para aprender e servir. Lembre-se, se o céu abriu a porta, é porque Ele quer te ver frutificar no novo ambiente. A presença da mágoa pode sabotar oportunidades e atrapalhar a construção de relações saudáveis. A melhor forma de honrar essa intervenção de Deus é aceitar o novo com humildade, disponibilidade para comunhão e confiança de que Ele sabe como reescrever sua história. Há também casos em que a abertura vem disfarçada. Uma mudança de cidade que parecia um retrocesso, uma proposta com salário menor, mas com propósito maior. Um trabalho voluntário que desencadeia contatos poderosos. Muitas vezes, Deus usa aquilo que o mundo chama de sacrifício para posicionar você em terra fértil. Tenha olhos espirituais abertos para enxergar além do aparente. O que parece menor aos olhos humanos pode ser o palco onde Deus vai te honrar. Praticamente, o que fazer quando perceber que uma nova porta se abre? Primeiro, ore. Peça discernimento para saber se é realmente a porta que Deus está abrindo ou apenas uma oferta humana. Segundo, avalie seu coração. Existe mágoa que ainda precisa ser tratada antes de entrar? Se sim, peça a Deus cura e coragem para deixar as feridas no alto. Terceiro, entre com integridade. Demonstre quem você é sem artifícios, sendo fiel às suas convicções e pronto para contribuir. E finalmente agradeça, mesmo antes de ver o fruto completo. Gratidão é reconhecimento de que aquilo não veio por mérito exclusivo seu e empurra seu coração para uma postura de dependência e humildade diante do mover divino. Não se assuste se, junto com as portas novas, antigas conexões voltarem à tona, mas agora com uma nova dinâmica. Pessoas que te ignoraram podem perceber seu valor. Autoridades que te caluniaram podem ser confrontadas com sua integridade. Às vezes, causas antigas retornam com possibilidade de solução porque Deus abriu canais que antes estavam cegos. Não force nada. Deixe que as reaberturas aconteçam no tempo dele, mas esteja pronto para responder quando uma porta legítima se apresentar. Por fim, segure firme essa verdade. Quando Deus já determinou justiça, Ele não apenas te tira de onde te feriram, Ele te coloca em lugares onde você será valorizado e poderá frutificar. Receba essas portas como presentes do céu.
Entre nelas com o coração curado e mãos prontas para o trabalho. E não esqueça, mesmo com novas portas escancaradas, o movimento de Deus também passa pelo seu interior. O recomeço externo precisa caminhar junto com a cura interna. Por isso, prepare-se para continuar o trabalho de restauração no seu coração, porque a justiça plena inclui tanto o reposicionamento quanto a transformação íntima. Agora vamos olhar com calma e sensibilidade para as 3 últimas evidências, aquelas que costumam selar o processo. O que Deus faz por dentro do seu coração, como Ele traz à luz o que estava escondido e como transforma a sua dor em propósito. Essas 3 marcas finais mostram que a justiça divina não é só correção externa, é restauração profunda e entrega de significado à sua história. Evidência 5. Coração livre da vingança. A 5ª evidência aparece primeiro no silêncio do seu peito. O desejo de ver o outro destruído começa a encolher. Em vez da sede de revanche, surge um anseio por paz. Não uma paz conivente, mas uma paz fruto de cura. Onde antes havia resistência que queimava, agora há uma entrega confiável. Você começa a dizer genuinamente: Senhor, toma essa pessoa nas tuas mãos. Isso não é fraqueza moral nem indiferença à injustiça. É sinal de que Deus tirou de você o peso de exercer o papel de juiz. Quando a sua mão relaxa e sua oração se torna entrega, algo foi decidido no céu. Imagine uma balança que você vinha segurando com todo o esforço. Deus vem e coloca a balança no seu trono. Você respira, descansa e a necessidade de controlar a correção dá lugar à certeza de que o justo julgará. Exemplo prático: Maria, que foi caluniada em sua antiga igreja, contou que seus primeiros pensamentos eram de expor e humilhar quem a difamou. Com o tempo, ao orar e pedir a Deus por sabedoria, ela percebeu que seu coração mudou. Em vez de montar um dossiê, começou a interceder por aqueles que a haviam ferido, e no mesmo período, portas começaram a se realinhar em favor dela. Essa mudança interior é tão poderosa que protege você de decisões precipitadas que poderiam manchar a sua própria testemunha. Evidência 6. Verdades vindo à tona e máscaras caindo. A 6ª evidência é visível e muitas vezes surpreendente. A mentira não consegue mais sustentar-se. Mentiras se enrodilham. Quem manipulava passa a tropeçar nas próprias contradições. Testemunhas que antes calavam começam a falar. Não se trata de um espetáculo de humilhação pública, mas de luz que incide sobre o que estava abafado. Deus ama a verdade porque a verdade cura. Pense numa cortina que cobria uma cena. De repente, alguém puxa a cortina sem que você suponha. O que antes era sombra vira claridade. Isso pode acontecer de formas sutis. Um documento que aparece, um e-mail que revela a trama, uma testemunha que lembra de um detalhe decisivo. É comum que quando a verdade vem à tona, não haja sabor de vingança, mas alívio, porque agora a história pode ser reconstruída com justiça. A recomendação pastoral é clara: não force a exposição. Não vá atrás de armadilhas para provar algo. Confie que Deus tem meios e tempo próprios. Às vezes, Ele usa circunstâncias naturais. Outras vezes, toca corações para que falem. Manter-se íntegro enquanto a verdade se revela é parte do testemunho que Deus quer restaurar em você. Evidência 7. Testemunho, honra e propósito. A 7ª e última evidência é a mais bela. A sua cicatriz torna-se mensagem. O que foi vergonha, calúnia ou queda passa a consolar alguém que passa hoje pela mesma ferida. A dor que um dia desfigurou sua história transforma-se em instrumento de cura. Pessoas que enfrentaram rejeição agora acolhem os rejeitados. Os que foram humilhados tornam-se porta-vozes da dignidade alheia. Imagine uma ponte construída com tábuas que um dia eram destroços. É assim que Deus obra. Ele usa o seu passado para conectar e sustentar outros. Há também a restituição visível.
reconhecimento, honra pública, reabilitação da reputação. Mas o mais profundo é o sentido renovado da sua vida. Já não se trata apenas de ser reparado, mas de ser chamado para um ministério de compaixão e justiça. Uma irmã que passou por difamação hoje dirige um grupo de suporte para vítimas. Um irmão que foi traído escolhe trabalhar em políticas que protegem famílias. Quando a sua cicatriz vira mensagem, é sinal de que a justiça de Deus já passou por aí. Amarração das três últimas evidências. Vistas em conjunto, essas três evidências contam uma história completa. Deus não só confronta a injustiça externa, ele opera no palco interno da alma. Primeiro, ele remove de você a carga de ser juiz, e isso libera paz. Em seguida, ele permite que a verdade emerja, restabelecendo justiça sem caos. Por fim, ele dá significado ao sofrimento, transformando o que foi ferida em ferramenta de cura para outros. Não é um esquema mecânico, é a ação de um Deus que conhece tempo, coração e contexto. Essas etapas podem não ocorrer em sequência rápida. Às vezes, o coração se liberta antes das verdades virem à tona. Outras vezes, a exposição precede a cura completa. O importante é que todas são sinais de que o caso não foi esquecido. O céu tem um processo e ele o utiliza para restaurar você por inteiro. Se, em algum nível, você se reconheceu em uma ou mais dessas evidências, mesmo que timidamente, segure essa verdade com fé e deixe que ela seja um combustível para a sua esperança. Fique comigo até o final, porque agora vamos aprender a colocar essa causa nas mãos do justo juiz, de modo consciente e transformador. Se você chegou até aqui, saiba de princípio. Você faz parte de uma minoria que não quer apenas reclamar da injustiça. Você quer aprender a enxergar o que Deus está fazendo, mesmo quando os sinais ainda parecem tímidos. Chegar até este ponto já demonstra uma busca, não pela vingança, mas por sentido, não pela exposição, mas pela cura. E por isso eu quero te reconhecer, te abraçar em palavras e te convidar a entrar agora num gesto de entrega consciente. Vamos recordar rapidinho as 7 evidências que conversamos. Não como uma lista mecânica, mas como marcos que podem estar aparecendo na sua vida, às vezes de forma sutil. A inquietação santa que te tira do conformismo. As mensagens repetidas sobre justiça e consolo que chegam por vários canais. As portas que se fecham, bruscas e dolorosas. As portas novas e conexões improváveis que Deus abre, o coração sendo liberto do desejo de vingança, as verdades vindo à tona e as máscaras caindo, e por fim, quando a sua história de dor se transforma em testemunho e propósito para consolar outros. Cada uma dessas coisas, tomada isoladamente, pode parecer pequena. Juntas, formam um mapa que aponta para a mão justa de Deus agindo na sua história. Talvez, ao ouvir essa recapitulação, você tenha reconhecido várias dessas evidências. Talvez tenha visto apenas uma ou duas. Talvez nenhuma ainda ressoe com clareza. Isso também é parte da jornada. Não é necessário que todos os sinais apareçam ao mesmo tempo para que a justiça divina esteja em curso. Às vezes, Deus começa por um detalhe, por uma mudança de temperatura no coração, e só depois vai orquestrando circunstâncias externas. E o simples fato de você ter ouvido essa palavra hoje já é um sinal. Deus está te preparando. Você é alguém que se dispõe a aprender, a orar com sabedoria e a confiar, mesmo quando não vê todo o tabuleiro. Eu quero te convidar agora a fazer um ato concreto de entrega. Não como ritual vazio, mas como uma declaração do seu coração. Renunciar ao papel de juiz e tomar o papel de filho. Feche os olhos por um instante e repita interiormente. Se quiser, fale em voz baixa. Senhor, eu entrego a minha causa nas tuas mãos. Sinta cada palavra.
Ao dizer isso, você está tirando de si o peso de carregar acusações, o endurecimento que corrói e a vontade de revidar que rouba a paz. Não é fraqueza deixar a justiça na mão de Deus. É sabedoria e descanso para a alma. Se esta palavra tocou você, eu te peço um gesto de fé nos comentários. Escreva agora: confiarei na justiça de Deus. Essa frase é o seu compromisso diante do céu. Senhor, eu tiro minhas mãos e deixo a tua mão agir. É também um testemunho público pequeno, mas poderoso. Quando você declara aquilo que Deus já começou a fazer, você fortalece não apenas sua fé, mas a fé de quem te lê. Lembre-se, a comunidade aqui não é um público passivo. Cada comentário é um fio que liga feridas, histórias e orações, criando uma rede que sustenta aqueles que tropeçam. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Fazer parte de uma comunidade que caminha junto é uma forma prática de se preservar da amargura. Inscrever-se é escolher permanecer conectado a mensagens que edificam, que lembram da justiça de Deus e que ensinam a esperar com fé. Curta este vídeo se ele trouxe consolo ao seu coração. Compartilhe com alguém que está vivendo uma injustiça. Às vezes, o simples ato de enviar uma mensagem ou esse vídeo a quem chora em silêncio é o instrumento que Deus usa para trazer alívio. Quero também te dar algumas orientações práticas para o que fazer depois deste vídeo, para que não seja apenas emoção passageira, mas um movimento que transforme sua mente e seu dia a dia. Separe um tempo para escrever. Pegue um caderno ou um bloco e anote com calma as situações que ainda te ferem. Não para reviver a dor por prazer, mas para nomear aquilo que você está entregando ao Senhor. Escreva nomes, cenas, palavras que te magoaram e, ao final, escreva ao lado: entrego ao Senhor. Esse gesto de externalizar ajuda a retirar o peso do peito. Faça um exercício de respiração antes de orar. Inspire profundamente contando até 4. Segure por 4. Expire contando até 6. Repita 3 vezes. A respiração regula a ansiedade e prepara o coração para uma súplica serena. Ore com propósito. Não precisa de palavras sofisticadas. Um exemplo simples. Pai, eu confio minha causa a Ti. Mostra o que devo ver. Dá paz ao meu coração e age conforme a Tua justiça. Livra-me da tentação de revidar. Dá-me sabedoria para falar e calar, para agir e esperar. Em Tuas mãos eu descanso. Faça dessa oração um hábito, não apenas um pedido único, mas uma prática de entrega contínua. Cuide de suas próximas decisões. Quando portas novas se abrirem, entre nelas com um coração curado. Isso significa procurar aconselhamento sábio, avaliar com cautela e não levar para o novo lugar as feridas não resolvidas. A liberdade de perdoar e a clareza de espírito são escudos protetores nas novas oportunidades. Confie no tempo de Deus para revelações. Se você espera que certas verdades sejam expostas, não acelere o processo por impulsos de humilhação ou exposição própria. Deus frequentemente traz à luz no momento em que ela mais ajuda a restaurar e impedir novos danos. Agora, vamos ficar em silêncio por 1 minuto. Não corra para o próximo vídeo. Permita que Deus fale no espaço que você acabou de criar. Se puder, permaneça alguns minutos sem celular, sem redes sociais, apenas com o Senhor. Respire, medite nas promessas que vieram até aqui e repita: Senhor, eu confio na Tua justiça. Deixe que essa frase posicione sua alma numa atitude de paz. Quero também reafirmar uma verdade que sustenta tudo o que falamos. Deus é justo e Ele age com sabedoria perfeita. Ele não é um juiz impaciente nem um carrasco. Ele é aquele que vê as lágrimas que ninguém enxergou, que registra cada palavra e cada intenção. E quando Ele age, não é apenas para punir, mas para realinhar trajetórias, curar corações e trazer redenção onde houve ruína.
Você não será definido pela injustiça que sofreu, mas pelo propósito que Deus quer revelar a partir dela. Antes de concluir, quero profetizar sobre sua jornada, que a paz de Deus repouse sobre sua mente, que o descanso invada as noites de insônia, que as feridas comecem a cicatrizar com suavidade, que no tempo do Senhor portas sejam abertas onde você jamais imaginou, que as máscaras caiam e que a verdade encontre voz. Que aquelas coisas que pareciam sem sentido sejam costuradas numa história de honra e propósito. E quando o testemunho vier, porque virá, que você tenha um coração pronto para consolar outros, transformando a ferida em mesa comunitária, onde outros também encontram sustento. Receba então esta bênção, que a paz que excede todo o entendimento guarde sua mente. Que o Senhor endireite o que foi torto, que aquilo que te humilhou seja transformado em instrumento de edificação, que cicatrizes se convertam em mensagens de graça. Que você durma hoje com a certeza de que o Deus que não dorme continua trabalhando nos bastidores da sua história, organizando provas, movendo corações e abrindo caminhos. E que quando você olhar para trás, com o tempo, possa dizer com convicção: foi a mão de Deus que julgou a minha causa e me levantou. Se ainda há dor, traga-a. Se ainda há dúvida, traga-a. Se há desejo de ver algo resolvido agora, traga também isso, mas traga na quietude de uma entrega. Senhor, eu confio na tua justiça. E se isso falou com você, repita comigo nos comentários: confiarei na justiça de Deus. Deixe essa frase ser a sua declaração pública de fé e o ponto de partida de uma nova postura interior. Vou me despedir com uma imagem para você levar consigo. Imagine um artesão ao entardecer, sentando-se diante de um grande tear. Por cima, o desenho parece confuso. Há nós e linhas que se cruzam sem sentido. Mas o artesão não se preocupa com o que parece bagunçado agora, porque ele já tem o plano completo na mente. Ele continua trabalhando com paciência, reordenando fios, cortando nós, alinhavando com precisão. No tempo certo, quando a peça estiver pronta, o desenho revela aquilo que só um olhar, atento e paciente, poderia ver. Assim é Deus com a sua história. Ele vê o padrão completo, ele age com competência e quando a peça terminar, você verá que toda a sua dor foi transformada em algo belo e justo. Descanse nisso e que a graça do Senhor te acompanhe cada dia mais.